Então, o trabalho para hoje, que eu sempre sugiro que vocês preparam antes de vir às aulas, estamos na semana 4, é o exercício 2A, 13B, etc. Logo, nós temos aqui o 2A, que é uma aplicação do método da variação das constantes. Vocês prepararam isso? Conseguiram fazer? Ficaram com dúvidas? Eu fiquei com dúvidas no 12C, mas do 12A consegui, sim. Eu também. 12C. Mas aqui tem que fazer a mudança de variável. Fizeram a mudança de variável? Sim. E fui eu e mais uns colegas, temos dúvidas aí. Então vamos fazer a 12C. Deixa-me só aqui escrever o enunciado. Eu não fiz a 12C, mas porque não sabia que era para fazer. Mais xy ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 1 é um comboio a 12C. 6q mais x menos 1. Mas deixa-me só ver aqui uma coisa. Eu não posso ser... Estão a ver? A 12C. Porquê que eu não posso fazer a 12C? Desculpam lá. É porque a 12C vai ser feita no turno presencial. Ok. Eu fazia com todo gosto. Posso vos dar umas dicas. Que é... Então, porquê que eu estou a tentar escrever com isto? É que aqui temos que fazer uma mudança de variável. Então vamos aqui... temos isto. Temos y, que é igual a x mais 1 sobre z. Logo temos que calcular a derivada. Y' vai ser igual a 1 mais z', eu já não sei calcular derivadas, menos z' sobre z ao quadrado. Vocês já encontraram isso? Usaram isto, a substituição? Sim. Pronto. E o que é suposto esta mudança de variável fazer? É transformar a equação diferencial numa equação linear. Chegaram à equação linear? Eu acho que sim. Pronto. Uma vez que vocês têm uma equação linear, ou seja, uma coisa da forma, vamos lá ver, z' mais p de x, z igual a um q de x, sim. A resolução é sempre a mesma. Ou seja, nós resolvemos homogénea e depois fazemos a variação da constante. Quando eu estou a fazer a derivada do y', em vez de escrever menos z' sobre z ao quadrado, posso escrever d1 sobre z dx? Então, deixa aqui ver. Tu estás a dizer isto. D sobre dx de 1 sobre z. Exato. Sim, está correto. Ok. Pois então, obtive isso, sim. Obtive isso. Só que isto, para poderes ter acesso à equação, quer dizer, a esta equação, tu vais ter que calcular a derivada, fazer a derivada da composta. Porque o objetivo desta mudança de variável, filosoficamente, é passar de uma equação diferencial na incógnita y a uma equação diferencial na incógnita z. E é z que tu queres determinar. Depois, uma vez que tu resolveste z, y é simplesmente substituir a expressão que tu obtiveste aqui do z para ter a solução geral do y. Pois eu cheguei a qualquer coisa linear e depois fiz uma mudança de variável de novo para Sim. de formato mais atrativo. Só que, pronto, o resultado nunca me dava como das soluções. Mas eu vejo... vamos ver isso na próxima aula, foi isso. Mas uma coisa que vocês podem fazer, porque eu aliás, tenho que alertar o professor Fábio sobre isso, eu já encontrei gralhas nas soluções. Uma coisa que sistematicamente vocês devem fazer quando fazem uma equação diferencial, quando digo sistematicamente, há pequenas exceções, mas sim, para vocês sistematicamente, é verificar que a solução que vocês obtiveram satisfaz a equação.
E isso como é que se faz? Substituindo. Ou seja, se o doce C tem uma solução, é dada a solução, eu não vou ver, está ao final aqui da sebenta, substituir na equação e verificar se a solução que é dada aqui na sebenta satisfaz de facto a equação que é dada, porque pode haver uma gralha, pode não satisfazer. Isto é uma matéria onde há muitos cálculos, muitas derivadas, muitas constantes, muitas primitivas, é muito fácil fazer um erro. Aliás, o que chumba mais alunos não é a matéria teórica, é mesmo os erros de cálculo. Não tenham dúvidas que os erros de cálculo são o vosso maior inimigo nesta disciplina. Mas isso eu não posso fazer porque vai ser tratado pelo meu colega. Se vocês quiserem preparar a aula do meu colega, verificam que a solução dada que a solução dada satisfaz a equação. É um pequeno exercício de derivadas e de contas que devem ser bem engraçadas, porque isto é um comboio. Senão, no princípio, aqui o tipo de erros, ou seja, o erro típico aqui dos alunos, é uma coisa dos que eles escreverem isto. Menos y é igual a 1, e eu já não sei derivar, mesmo quando não quero derivar, sobre z ao quadrado. Isto é tipicamente o erro. Vocês esquecerem-se que isto é uma derivada, como tu disseste. É uma derivada de uma composta, e nós temos que aplicar a regra de derivação da composta, ou seja, isto é um z' aqui em cima. Bem, sobre o exercício 2A, pronto, aqui o interesse do exercício 2A é a aplicação do método da variação da constante. Custa-me um bocado de saltar em cima, mas também como perdi um bocadinho de tempo, posso dar o esqueleto da coisa. Logo, nós, neste tipo de exercícios de variação das constantes, resolvemos a homogénea associada, e aqui neste caso vai ser z' mais x menos 1 sobre x, z igual a 0. E o método que foi dado até agora é o método da separação das variáveis. Só que vocês vão ver, vocês já viram a seguir, outro método, que é as equações serem exatas ou não exatas. E quando não são exatas, é determinar um fator integrante. E este tipo de equações, mais a de x, z igual a 0, um fator integrante deste tipo de equações é trivial. Trivial. Isto é, entre aspas, muito grandes. Para já, tem a ver com as equações que nós vamos ver a seguir, porque isto escreve-se dz sobre dx mais a de x vezes z igual a 0. E se vocês multiplicarem, sei que não justifique isso, mas se multiplicarem por dx, isto vai dar uma cena da forma a de x vezes z vezes dx igual a 0. E não é muito difícil, a priori, verificar aqui, quer dizer, depende, mas não é muito difícil verificar que esta equação não é exata. Porque quando... o que é uma equação exata? Vamos ver a seguir, mas imaginamos que temos P dz mais Q dx igual a 0. Qual é o critério para uma equação desta forma ser exata? É as derivadas cruzadas serem iguais, ou seja, dp sobre dx igual a dq sobre dz. E aqui, quando eu faço o dp sobre dx, vou ter 0. A derivada deste em ordem a x, como é uma constante, vai dar 0. Enquanto a derivada deste, ou seja, isto podemos escrever assim, dx, enquanto a derivada deste em ordem a z, vai ser a de x, que é diferente de 0, a priori, porque senão a equação não tem interesse. É simplesmente dizer z' igual a 0. Logo, esta equação não é exata. E determinar um fator integrante desta equação é relativamente fácil. Ainda é mais fácil para as pessoas que foram ver o meu vídeo sobre derivação e primitivação. Porque aí vocês veem que se eu tenho uma equação desta forma, z igual a 0, um fator integrante é dado por exponencial de a de x dx.
E porquê? Simplesmente porque quando eu faço exponencial de a de x dx vezes dx vezes z e que eu derivo o produto, isto é exponencial de primitiva de a de x dx vezes z' mais az. Isto é simplesmente a derivação do produto e a derivada da composta na exponencial. E vocês observam que há este termo aqui que aparece. Logo, para escrever esta equação diferencial na forma da derivada de uma função, ou seja, traduzindo, para primitivar esta equação diferencial, basta multiplicar por este fator integrante. Neste caso específico, qual é o nosso a de x? O nosso a de x é esta função. Logo, nós queremos primitivar aqui queremos fazer a primitiva do quê? Queremos fazer a primitiva de x menos 1 sobre x dx. Não? É a primitiva da a de x. Bom, isto é fácil. Isto é x ao quadrado sobre 2, primitiva de x, e a primitiva de menos 1 sobre x é menos logaritmo de x. Aqui não ponho módulo porque x é positivo. E para ter o fator integrante, o que é preciso fazer? Preciso fazer a exponencial disto. Eu faço aqui a exponencial. Não vai ser o simétrico disso, professor, porque estamos a passar depois para o lado direito, não é? Não devia ser o simétrico disso. Exato, porque estamos a passar... Estamos no lado esquerdo, né? X menos 1 sobre x, e vamos passar para o lado direito para... Não, eu não estou a fazer a separação das variáveis. Ah, não. Ok. Isto não é... Não. Isto é mesmo outro método. Isto não é um método de separação das variáveis. Isto é mesmo o método do fator integrante que vem a seguir. Ok, está a fazer confusão. E lamento, é normal que faça confusão, mas façam os dois métodos. Façam fator integrante e façam separação das variáveis. E vejam que isto vai dar resultados iguais. Só que este método do fator integrante é muito mais rápido. E tu vais ver onde é que o sinal passa do outro lado. Tu vais ver. Logo, faça esta primitiva e não se esqueçam que eu tenho que fazer a exponencial disto. Logo, tenho que fazer exponencial de x ao quadrado sobre 2 menos logaritmo de x. Só que isto vai ser o quê? Isto é exponencial de x ao quadrado sobre 2, exponencial de menos logaritmo de x, ou seja, 1 sobre x. E pronto. O que é que eu quero fazer aqui? Vou ter que limpar isto tudo. Voltando aqui à equação homogénea, logo nós temos aqui z' mais x menos 1 sobre x z igual a 0. O que eu faço é multiplicar por este fator integrante, que é de x ao quadrado sobre 2, sobre x vezes z' mais x menos 1 sobre x z igual a 0. E não se esqueçam que o que está aqui é o tal exponencial de a de x dx. E isto é o meu a de x. Logo, eu sei, isto é uma primitiva imediata. Isto é equivalente à derivada do fator integrante, exponencial blá blá blá, que é e de x ao quadrado sobre 2 sobre x vezes z. E isto vai me dar z, que é igual a uma constante, ou seja, este produto é constante, vezes a inversa. Ou seja, o 1 sobre x passa do outro lado, fica x, e o e de x ao quadrado sobre 2 passa do outro lado e fica menos x ao quadrado sobre 2. Tu percebes como é que se inverteu a primitiva de x menos 1 sobre x dx para menos? Os menos? Menos a nível da potência. Acho que sim. É porque a gente passa, de facto, o fator integrante do outro lado, porque temos aqui a constante, por caso quiser. Bom, o método da variação da constante, e eu aqui vou passar aqui ao quadro. Lembram-se aqui, isto é a solução da equação homogénea. Vamos aqui ao quadro branco.
o método da variação da constante, ou seja, temos a solução homogénea, que é C exponencial de menos x ao quadrado sobre 2 vezes x, e o que fazemos é dizer que a constante das constantes é uma função. Logo, vamos procurar uma solução particular da forma, na verdade, isto vai nos dar a solução geral. Já vão ver porquê. Na forma C de x, x é menos x ao quadrado sobre 2. E a força deste método é que, quando eu tenho, lembram-se que eu tenho esta equação para resolver z' mais x menos 1 sobre x, z igual a menos x ao quadrado. Quando eu faço esta substituição, desta função aqui dentro, substituir, isto simplifica sempre. Vocês vão continuar. Simplifica sempre. Simplifica sempre a equação. E mais uma vez, eu aconselho vocês irem aturar-me durante 30 minutos no YouTube a falar de derivadas e primitivas. Mais uma vez, tem a ver com aquela regra de derivação de uma função a multiplicar por uma exponencial. Logo, eu normalmente aqui eu sou capaz de dizer que isto, com a substituição, vai ser equivalente a, essencialmente, C' de x vezes o fator integrante, x. Certo. Não estou a dizer as neiras. X ao quadrado, sim. O outro termo corta, igual a menos x ao quadrado. Os outros termos, este termo aqui, corta com o termo que vai aparecer aqui na derivada. Logo, isto vai dar C' de x, que é igual, o x passa do outro lado, que é menos x. Estou a ver se não me enganei aqui nos cálculos. A exponencial passa do outro lado, que é de menos x ao quadrado sobre 2. Bom, e acontece que aqui também é uma primitiva imediata. Isto é menos x. Como é que se vê que é uma primitiva imediata? Simplesmente porque a derivada de menos x ao quadrado sobre 2 é menos x. Então, menos x ao quadrado sobre 2, linha, é menos x. Logo, isto vai ser equivalente a C de x, que é igual a E de menos x ao quadrado sobre 2, mais uma constante que eu vou chamar aqui a C0. Não me enganei? Professor, ali o espelho não é positivo. Pois é isso que eu estou enganei-me aqui. Tens toda a razão. Aqui é um mais, logo aqui fica o menos. O menos fica. Obrigado. Pronto. Logo, há dois pontos aqui que são importantes a perceber. E é sobre isso que eu vou insistir. É porque é que isto dá a solução geral, este método, e porque é que simplifica sempre a equação. Bom, o facto de dar a solução geral é relativamente fácil de ver, simplesmente porque quando eu faço depois a substituição desta função, isto vai me dar a solução que vai ser E de menos x ao quadrado mais C0 vezes o termo que aparece na equação homogénea, que é x aqui sobre 2, x é de menos x ao quadrado sobre 2, e isto vai dar, o e de menos x ao quadrado se corta, isto vai ficar menos x mais C0 x exponencial de menos x ao quadrado sobre 2. E o que vocês observam aqui é que o que está aqui é a solução homogénea e o que está aqui é uma solução particular. Logo, o que a gente obtém aqui é a solução geral. Pronto, esta parte é simples. Porquê que esta substituição simplifica sempre? Ou seja, porquê que, essencialmente, o método da variação da constante produz sempre uma solução particular, e em particular
é mais fácil a desenvolver, a obter a solução particular. Eu talvez explico isso depois num vídeo, porque eu senão não vou ter tempo de falar disso, de fazer os outros exercícios que eu tenho para fazer. Logo, eu dou por concluído este exercício. Vamos aqui interromper um segundo, voltar aqui e passar. Pronto. É importante aqui vocês lerem, por além de terem assistido à teórica, vocês lerem o que está, a parte explicativa das equações exata. Isto já é matéria, parecendo que não, que foi vista em análise 2. Se vocês olharem isto aqui, isto é matéria de análise 2. Multiplicadores de Lagrange. Não, campos de vetores. Ok. Campos de vetores conservativos. Se tem a ver com multiplicadores de Lagrange, tem. Mas aqui o que se usa é sobretudo campos de vetores conservativos. Pronto, logo esta parte eu deixo vocês estudarem. Tomem atenção aqui, que é aqui que se fala de fator integrante. Aqui um bom exercício é tentar perceber, mas porquê tentar perceber aquele cálculo que eu acabei de fazer e porquê que de facto é um fator integrante de uma equação desta forma que estamos a resolver. Os alunos, ou seja, vocês, têm a mania de decorar estas coisas, estas fórmulas. A fórmula do fator integrante. Não o façam. Não decoram estas fórmulas. Tentam perceber qual é o raciocínio que é feito. E o raciocínio que é feito aqui é bastante simples, está explicado. Ou seja, nós temos uma equação desta forma, ou seja, f dx mais g dy igual a 0. Queremos escrever esta equação na forma da diferencial de uma certa função h, ou seja, dh é a derivada parcial em ordem x vezes dx mais dh sobre dy vezes dy. Só que a equação não é exata, logo não se escreve-se automaticamente assim, e isso faz que a gente queira introduzir um certo fator que nos permite escrever esta equação assim. Logo, esta coisa é igual àquilo. E o que é que isso dá? Isso dá que estas funções, é o teorema de Schwarz, vocês sabem que as derivadas cruzadas de y dx, elas são iguais, d2 sobre dx dy, e aplicando estas derivadas cruzadas aqui aos coeficientes que aparecem, ou seja, aqui φ f igual a d sobre dx φ g, se nós supormos que φ é uma função de x, o cálculo das derivadas, ou seja, vai dar isto. Por exemplo, aqui, o que é que está aqui? O que é este termo que aparece aqui que é mais simples? É simplesmente este. Porque φ é uma função de x, a derivada em ordem y, vai ser φ, a derivada de f em ordem y. E aqui deste lado, como φ é uma função de x, e que eu estou a derivar em ordem x, vou ter a derivada do produto, deste produto, que aparece. E é fazendo esta igualdade, que se obtém a partir do teorema de Schwarz, que nós obtemos esta equação, que nós podemos primitivar. Mas, por favor, vocês não decoram isto. Decoram o raciocínio que há aqui. Porque senão vocês vão ter que decorar quando o fator integrante é uma função de x, quando o fator integrante é uma função de y, quando o fator integrante é uma função de x mais y, x vezes y, etc. Não é fazível. Bem, voltando aqui aos exercícios, o exercício 3A. O exercício 3A. What? Não. O exercício 13B. Este exercício. Pronto, aqui o que eles dizem é que
temos que provar que a equação é exata. Ou seja, eu lembro o que é que significa exata. Aqui significa que as derivadas cruzadas são iguais. dg sobre dx. Que é uma consequência do teorema de Schwarz. Logo, é esta igualdade que a gente quer verificar e que no caso desta função, aqui está o nosso f, aqui está o nosso g, o d sobre dy do f, que é cosseno x vezes cosseno de y, vai ser a derivada em ordem y, logo vai dar menos cos x sen y. O d sobre dx, do g, que é menos sen x sen y, vai ser igual ao quê? Bom, a derivada é ordem a x, logo vai ser menos cosseno x sen y. De facto, a equação é exata. Pronto. Encontro uma função h de xy que é constante ao longo das soluções. Mais uma vez, o que é esse h? Esse h, no caso onde a equação é exata, é simplesmente uma função de R2 para R, h de xy, tal que esta equação verteórica é equivalente a dh igual a zero. E se dh é igual a zero, isto é equivalente a dizer que h é constante. Aqui tiveram algum problema neste exercício 13? Em determinar qual é o h? Vamos partilhar aqui no quadro. Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe qual é a equação. Então, temos cosseno. A gente sabe que dh é igual a dh sobre dx mais dh sobre dy. E isto, a equação que é dada é cosseno x, cosseno de y, dx menos sen x, sen y, dy. Igual a zero. Logo, isso quer dizer que dh sobre dx é cosseno x, cosseno y, e dh sobre dy é igual a menos sen x, sen y. E isto é um tipo de equação que vocês resolveram muitas vezes em análise matemática 2. Mais uma vez, no contexto dos campos de vetores conservativos. Logo, isso resolve-se, por exemplo, primitivando a primeira em ordem a x. Isto vai nos dar, se eu primitivar em ordem a x, vai fazer aparecer a primitiva de cosseno x, que é sen de y, sen de x, desculpa, cosseno de y, e uma constante de integração que vai ser uma função de y, já que estamos a primitivar em ordem a x. Logo, isto vai fazer aparecer, vamos chamar c de y. Depois queremos comparar com esta equação, nós queremos determinar a constante, a função de y, a constante em relação a x, e para fazer isso vamos derivar esta coisa em ordem y. Logo, a derivada de h em ordem y vai-me dar menos sen de x, sen de y, mais c' de y, porque a derivada de cosseno é menos sen. Só que isto é igual a isto. E o que a gente vê quando fazemos esta igualdade é que o menos sen x, sen de y vai cortar com o menos sen x, sen de y. Esta coisa corta com esta. E nós ficamos simplesmente, a equivalência desta igualdade vai nos dar que c' de y é igual a
zero. Ou seja, que C', que C de Y, é de facto uma constante. Aqui, em geral, não é necessariamente uma constante, mas aqui acontece que é uma constante. Logo, isto vai nos dar que H de XY é igual a, que era o nosso H, está aqui em cima, seno X, cosseno de Y, mais uma constante. E a equação DH igual a zero, que é a equação que está acima, aqui, esta equação, a equação DH igual a zero, ela é equivalente a dizer que H de XY é constante. Bom, isto é equivale a dizer que a nossa função y de x, imaginamos, quer dizer, isto não é bem um y de x, isto é uma solução implícita. Que, consoante o valor da condição inicial, poderá ser uma função de x, y de função de x, ou x função de y. Bom, normalmente a gente não vos vamos chatear muito com isso. Aquilo que eu gostaria de vos chatear com isso, se não há perguntas. Não há perguntas? Ou há perguntas? Não. É o seguinte, é uma pequena observação. Temos outras maneiras de resolver esta equação. Logo, eu lembro aqui qual é a equação, é cosseno de x, cosseno de y, dy menos seno de x. Seno de y, não, isto não é dy, desculpa, é dx. Seno de y, dy igual a zero. Temos outras maneiras de resolver esta equação. Podem-me dizer uma? Primeira indicação, como é que eu resolvo isto? Sem fazer. Transformar isso em cosseno de xy, por exemplo? É seno de xy, talvez. Seno de xy? Sendo x mais y, é preciso. Sim, ou seja, há qualquer coisa assim, exato. Usar as fórmulas trigonométricas? Sim. É uma boa ideia. Usar as fórmulas trigonométricas é uma boa ideia. E estou a dizer isto honestamente. Isto pode-vos salvar a vida, ter essa ideia em certos exercícios. Ou em certos problemas de engenharia que vocês vão encontrar. Aqui não vai dar, mas é uma boa ideia. Não é porque não funciona aqui que não deve ser guardada na cabeça. De facto, apetece. Porquê que apetece escrever isto de uma forma de cosseno de x mais y ou seno de x mais y? Porque fazer isso, usar essas fórmulas, é linearizar o problema. Em matemática e as equações diferenciais, nós não gostamos de não linearidade. Não sei se perceberam. A não linearidade não é muito amiga. Logo, esse reflexo tem a ver com uma ideia de linearização de potências de cossenos. É uma excelente ideia. Infelizmente não funciona aqui. Vou-vos dar uma primeira indicação. Aliás, não. Escrito assim não. Isto escrito assim não vos ajuda. Escrito assim talvez vos ajude. Vou escrever isto de outra maneira. Cosseno de x, cosseno de y, igual a seno de x, seno de y. Aliás, não. Eu peço desculpa. É idiota aquilo que eu fiz. Vamos deixar aqui o dy em paz e o dx aqui. O que é que apetece fazer aqui? Eu tenho sempre vontade... esqueça. Não dá. Diz.
Eu tenho sempre a mania de transformar os cossenos e senos em tangentes primeiro, mas se não há aquela linearidade também. Olha, não, olha, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Tangente de x dx, passamos o cosseno y do outro lado e vamos ter o quê? Olha, tangente de y. Olha. O que é que a gente fez? Quando crescer quer ser como tu, Almeida. O que é que tu acabaste de fazer? Ao fazer esta operação, ao te apetecer fazer aparecer as tangentes, o que é que acabaste de fazer? Pôr as coisas, a separação de variáveis, no fundo. Exatamente, separação de variáveis. Logo, de facto, esta equação, ela resolve-se usando o método da separação de variáveis. Depois é só uma questão de integrar isto e vocês normalmente sabem... Mas tenho uma questão. Como é que do lado esquerdo temos tangente x? Ou seja, dividimos... Porque eu não sei, porque tu sabes calcular, mas eu não sei. É com tangente. Okay. E a única coisa que eu queria dizer é que estas coisas com tangentes são fáceis de primitivar. Hein? Tangente de y, dy é menos logaritmo de módulo cosseno x, enquanto esta vai ter o cosseno em cima, vai ser logaritmo de módulo de seno x. E depois, quando vocês vão juntar o menos logaritmo de cosseno x com o log de cosseno x, ou seja, quando passem o logaritmo do lado, vão fazer aparecer aquele produto seno x vezes cosseno. Vês? Não, porque não é x, desculpa. Aqui é y. Eu próprio vou fazer aparecer o tal seno x cosseno de y. Cosseno de y. Vou obter a mesma solução. Aqui eu só vos queria alertar sobre isso, que de facto há muitas, quer dizer, já começamos a ter tantos métodos de resolução que nem sempre usar fatores integrantes ou não usar fatores integrantes ou procurar aqui simplesmente o método de separação de variável dava o resultado. Pronto, já estou atrasado para variar e nós temos que passar ao exercício, qual é que é? É o 15A. Podes baixar, 15A. Logo, o 15A, temos várias equações que já vamos ver. Mostro que cada uma das equações diferenciais abaixo não é exata, tem como fator integrante. Logo, eles sugerem que fatores integrantes que dependem de uma única variável x ou y. Ou da soma ou do produto. Bom, isto vamos ver. Logo, aqui a equação que nos interessa é esta equação, a linha A. E, dado a observação que eu acabei de fazer, olhando para esta equação, por além de usar um fator integrante, qual é outro método? Para resolver esta equação? Nitidamente? A separação das variáveis. Separação das variáveis. Né? Logo, isto, nitidamente, separa-se as variáveis pacificamente. E isto vai dar... eu vou fazer as continhas, porque eu engano-me se não. Logo, isto vai dar... não, bom, eu vou dividir por cosseno de y. Isto vai dar... e vou passar, ou seja, menos dx é igual a tangente y. dy. Bom, espero não me ter enganado. Dx para ali, divido por cosseno. Logo, isto por separação de variáveis resolve-se. E vocês percebem aqui a força de estar atento aos outros métodos, porque aqui até se percebe bem porque aqui eles escreveram dy sobre dx. Mas imaginam um enunciado onde em vez de escreverem dy sobre dx, eles escrevessem aqui dx. E aqui o aluno normal, desatento, estressado pelo teste, ele olha para isto assim, f dx mais g dy. E ele vai fazer aqui todo um grande raciocínio para encontrar um fator integrante
quando, de facto, ele sabe resolver isto num instantinho com separação das variáveis. Logo, tenham atenção depois nos testes e na resolução de exercício, que a não ser que vos seja dado o método de resolução, como eles dizem aqui, mostra que a equação não é exata, determina um fator integrante, vocês têm acesso a outros métodos de resolução que podem ser muito mais rápidos. Isto talvez é a maior lição desta aula prática. Estar atentos a outras formas de resolver. Vão ver que há situações onde isto não funciona, mas, por exemplo, no B vai funcionar. No C tem aspecto que vai funcionar também. No C. No D não vai funcionar. Porque não vai, porque aqui não sei, verificar, mas a priori aqui não, porque não vai ser possível separar as variáveis. Bem, voltando ao que se pretende fazer aqui, pelo menos eu faço isto antes da aula acabar. Logo, nós temos aqui esta equação, que eu vou escrever na forma bonita, ou seja, cosseno de y dx mais sen y dy igual a zero. Chamo isto de forma bonita porque aqui temos o nosso f e aqui temos o nosso g. Não se esqueçam que estas coisas, a priori, são funções das duas variáveis e queremos verificar que ela não é exata. Logo, nós vamos fazer df sobre dy e verificar que é diferente de dg sobre dx. Pronto, e isso é claro, porque df sobre dy vai me dar menos sen de y. Enquanto dg sobre dx vai me dar zero. Logo, a equação não é exata. Pronto, e como é dito, aliás, na teórica, no início deste capítulo, imagino foi dito também nas aulas teóricas, a determinação de um fator integrante é também um bocadinho como as soluções particulares, é por tentativa e erro. Logo, essencialmente, quando nós não sabemos de que forma é o fator integrante, temos que experimentar aquelas que são dadas no enunciado do exercício, aliás. Ou seja, um fator integrante que seja função de x, ou um fator integrante, vamos chamar um fator integrante. Se não funcionar, vamos tentar um fator integrante que só depende de x. Se não funcionar, vamos procurar um fator integrante que só depende de x mais y, eventualmente x menos y. E se não funcionar, vamos procurar fatores integrantes da forma x vezes y. E se nada funcionar, podemos procurar um fator integrante da forma x sobre y, ou y sobre x, e assim por diante, por tentativa e erro. Pode ter formas um bocadinho esquisitas. Bom, aqui vamos procurar um fator integrante da forma φ1 sobre x, porque, salvo erro, é o que funciona. Sim. E o que é que estamos a fazer? Nós estamos aqui a multiplicar esta equação por este φ1. E nós estamos a procurar aqui que este φ1 cosseno de y seja um dx, um dh sobre dx e aqui um dh sobre dy. Logo, em particular, pelo teorema de Schwarz, as derivadas cruzadas, ou seja, a derivada deste em ordem y e a derivada deste em ordem x, vão ser iguais. Logo, a derivada deste em ordem y vai ser φ1 de x, vezes a derivada de cosseno, que é menos sen de y. Aqui a derivada deste em ordem... O que é que eu fiz? Não. Baralhei-me completamente. Desculpa. Isto também é o fim da aula, já não tenho tempo de fazer nada. Não, estou a fazer aqui a derivada deste em ordem a outra derivada, ou seja, em ordem y. Não, estava correto. Derivei este em ordem y, ou seja, menos φ1 de x. Sen de y. E é este que eu vou derivar em ordem a x.
Exatamente. Logo aqui vai-me fazer aparecer a derivada do produto, filinha 1 de x, sen de y, mais 0. Mais 0. É tão simples. Então, eu derivo este, o primeiro em ordem y, e derivo este em ordem a x. Sim, deu-me o mesmo. Pronto. Olha, eu consegui enganar-me nas minhas... não me enganei porque eu não fiz assim. Nas minhas contas fiz de outra maneira. Logo, o que é que se passa aqui? Passa-se uma coisa muito agradável, que é que traz, ou seja, nós aqui passamos a esta equação, que é simplesmente φ linha do 1, porque eu não sei porque depois também φ linha do 1, mais φ1 igual a 0. Bom, e isto, nós sabemos que a solução vai ser φ1, que é constante vezes exponencial de menos x. Professor, Sim. eu só não percebi muito bem a parte. Porque é que o professor decidiu que o fator integrante seria uma função só de x? Por duas razões. Porque eu já resolvi o exercício e não quero fazer estas coisas todas. E por sorte. Ou seja, essencialmente, se eu não tivesse resolvido o exercício já, acertar logo à primeira no bom fator integrante é pura sorte. Isto é mesmo, determinar qual é que é, vai ser mesmo por tentativa e erro. Ok, então não existe nenhum tipo de intuição que eu possa pensar, ok, não, para aqui se calhar vamos mais para uma em função só de x. Se existe ou não uma intuição, existe. Existe. Mas essa sensibilidade tu só vais adquirir à medida que tu vais resolver exercícios. Há uma forma de ir, e talvez eu depois vou concluir aqui, há uma forma de chegar um bocadinho mais rapidamente a essa intuição. E é aquela... isto de facto... Agora já perdi tudo. Não. Será que aqui consigo lá ir? Sim. E a forma de chegar a essa intuição, infelizmente, ela implica vocês decorarem esta fórmula. E a fórmula equivalente para um fator integrante, que eu vou chamar psi xy, que seja uma função de y. Logo, o que é que te pode dar a intuição que o fator integrante vai depender de x? É se este objeto ele é uma função de x. E se tu fores olhar aqui a equação que nós estudamos, que acabamos de estudar, nesta equação nós temos o f, que é cosseno de y, e temos o g, que é seno de y. E o que acontece quando tu fazes o df sobre dy, derivas isto em ordem a y, isto vai dar 1 menos seno de y, enquanto isto, quando tu derivas em ordem a x, vai dar 0. Logo, de facto, aqui, tu tens que esta coisa aqui ela é função de x. Se nós fizéssemos aqui... não vou ter tempo, mas uma coisa que eu vou-vos sugerir... Já percebi mais ou menos o caminho, professor. Mas uma coisa que eu vou sugerir aqui é, se queres adquirir sensibilidade, então procura estes fatores integrantes. E isso podes fazê-lo neste exercício, como podes fazer no exercício que era suposto eu resolver hoje, mas pronto, olha, é a vida. Perdi 10, 15 minutos a dissertar sobre as aulas de contacto. Este exercício que era suposto fazer hoje, o 17. O 17, se quiseres, ele obriga-te a procurar os fatores integrantes destas diversas maneiras. E não só obriga-te a fazer isso, como de facto tu és capaz de encontrar, neste caso preciso, nesta equação, fatores integrantes com estas formas.
E vocês vão reparar uma coisa muito engraçada, é que as equações diferenciais, ou seja, nós vimos que o fator integrante, como é que nós obtemos? Nós obtemos a partir de uma equação diferencial que é de que tipo? Olha, é uma equação diferencial linear. E, aliás, linear e homogénea. O fator integrante sai, φ, fator integrante, ele sai de uma equação linear homogénea da primeira ordem. Ver aquela fórmula que eu comentei antes, vais ver que as equações que aparecem são muito semelhantes. Mas cuidado que isto tem a ver com a forma da equação diferencial. Ok. Pronto. Ok, vou olhar para isso. Olha, Certíssimo. é tudo